Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso enorme. Uma verdade que precisa ser dita. Uma realidade que você talvez ainda não tenha encarado de frente. Você já sentiu aquela voz dentro de você dizendo que algo precisava mudar? Aquela sensação profunda, quase insuportável, de que havia um aviso sendo dado e que você, mais uma vez, escolheu não ouvir. Você já passou por uma situação difícil, olhou para trás e percebeu que havia sinais claros no caminho. Sinais que você ignorou, empurrou para debaixo do tapete, fingiu que não existiam e que agora estava pagando um preço alto por essa escolha? Meu filho, minha filha, eu preciso te dizer algo hoje que vem do fundo do coração de Deus. Algo que talvez ninguém tenha tido a coragem de te dizer antes. Algo que o mundo ao seu redor tentou abafar, que o barulho do dia a dia tentou silenciar, que os seus próprios medos tentaram esconder de você. E esse algo é isso. Eu tenho avisado, eu tenho falado, eu tenho enviado sinais. E você continua desconsidering esses avisos. Não estou dizendo isso para te condenar. Não estou dizendo isso para te fazer sentir culpado ou culpada. Estou dizendo porque te amo com um amor que vai além de qualquer entendimento humano. Estou dizendo porque cada vez que você ignora o meu aviso, algo precioso se perde na sua vida. Uma oportunidade, uma cura, uma virada, uma bênção que estava a um passo de alcançar você, mas que escorregou pelos seus dedos porque você olhou para outro lado no momento errado. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Aquela situação na sua família que você sabe que precisava de atenção, mas você ficou ocupado demais. Aquele relacionamento que estava te destruindo por dentro, mas você continuou porque tinha medo de ficar sozinho ou sozinha. Aquela decisão financeira que no fundo você sabia que era errada, mas você foi em frente mesmo assim. Aquela amizade tóxica que eu coloquei sinais claros para você se afastar, mas você continuou alimentando. Aquele hábito que está minando suas forças, sua saúde, sua paz e que você ainda não largou. Meu amado filho, minha amada filha, o título deste vídeo não é por acaso. Há algo que eu quero que você entenda hoje, de uma vez por todas. Eu não envio avisos para te assustar. Eu envio avisos porque ele, o inimigo da sua alma, não quer te ver bem. E quando você ignora o meu aviso, você não está apenas sendo teimoso ou teimosa. Você está abrindo uma porta que seria muito melhor manter fechada. Hoje, ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar por que você continua ignorando os meus chamados, o que acontece quando você faz isso, quais sinais eu já coloquei no seu caminho e, o mais importante, como tudo pode mudar a partir de hoje, a partir dessa decisão que você vai tomar agora de abrir o coração e realmente me ouvir. Eu quero que você assista a este vídeo até o final. Não pule nenhuma parte, não deixe para depois. Porque há uma palavra aqui que foi preparada especificamente para o momento que você está vivendo agora. Não é coincidência você estar aqui. Eu te trouxe até este vídeo. E há algo que precisa ser dito, algo que vai tocar fundo na sua vida, se você permitir. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu estou ouvindo, Senhor. Deixa eu saber que você está aqui, que você está disposto ou disposta a ouvir o que eu tenho a te dizer hoje. Esse simples gesto já é um ato de fé, e eu honro cada ato de fé. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível
e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso começar este capítulo com uma verdade que dói, mas que liberta. Uma verdade que, quando você finalmente a encarar de frente, vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida. E essa verdade é esta: você já recebeu avisos meus antes, mais de uma vez, mais de duas, talvez dezenas de vezes. E em algum momento, você escolheu olhar para outro lado. Não estou falando de avisos distantes, escritos em letras difíceis de decifrar em algum livro antigo. Estou falando de avisos que chegaram até você de formas muito concretas, muito reais, muito próximas da sua vida cotidiana. Avisos que vieram através de pessoas, de situações, de sensações internas, de sonhos, de conversas que pareceram casuais, mas que eram mensagens diretas enviadas por mim para o seu coração. Deixa eu te contar de que tipo de aviso estou falando. Aquela vez que você estava prestes a tomar uma decisão importante, pode ter sido sobre um trabalho, um negócio, um relacionamento, uma mudança de cidade, e sentiu aquela voz suave, mas firme dentro de você dizendo: espera, não é essa a direção, não faça isso agora. E você sentiu, você claramente sentiu, mas tinha outros barulhos ao redor. A pressão das pessoas, o medo de perder uma oportunidade, a pressa que o mundo moderno coloca em tudo, e você foi em frente mesmo assim. Você abafou aquela voz. Você colocou os seus planos humanos acima do meu aviso divino. E depois, quando as consequências chegaram, você ficou se perguntando: por que isso aconteceu comigo? Meu filho, minha filha, aquele desconforto que você sentiu antes de tomar a decisão errada, era eu, era a minha presença tentando te proteger, tentando te desviar de um caminho que eu sabia que ia te machucar. Mas você não parou o suficiente para me ouvir. Você não criou espaço para a minha voz. E quando a minha voz compete com o barulho do mundo, do medo, da pressa, da pressão social, sem que você faça um esforço consciente para me ouvir, o barulho quase sempre ganha. E sabe o que é mais doloroso para mim? Não é que você tenha errado. Todo mundo erra. Não é que você tenha escolhido o caminho errado. Isso faz parte da jornada humana. O que dói no meu coração, de pai, de mãe, de Deus que te ama, é que eu já havia avisado, já havia preparado o caminho da saída, já havia colocado a placa indicando o desvio antes do precipício. E você passou direto pela placa. Pensa comigo. Quantas vezes na sua vida você teve uma intuição forte sobre algo e não seguiu? Quantas vezes alguém disse exatamente o que você precisava ouvir no momento certo e você descartou aquela palavra? Quantas vezes você acordou de madrugada com um peso no coração, um pensamento persistente que não te deixava dormir, e em vez de parar para me perguntar o que era aquilo, você pegou o celular, começou a rolar a tela das redes sociais e foi se distraindo até o sono voltar? Quantas vezes um versículo caiu nos seus olhos? Um versículo específico, no momento específico, sobre exatamente a situação específica que você estava enfrentando. E você pensou que coincidência e fechou a página? Meu amado filho, minha amada filha, nada disso é coincidência. Eu sou o Deus dos detalhes. Cada um desses momentos foi orquestrado por mim. Cada uma daquelas intuições, cada uma daquelas conversas, cada um daqueles versículos que caíram nos seus olhos, tudo foi cuidadosamente colocado no seu caminho por mim. Porque eu te conheço melhor do que você se conhece. Eu sei exatamente o que você precisa ouvir e exatamente quando você precisa ouvir. O problema não é a ausência de avisos. O problema é a ausência de atenção.
A vida moderna é cruel nesse sentido, meu filho. Ela te bombardeia com tantas informações, tantas demandas, tantas urgências falsas, que criar um espaço genuíno de silêncio e escuta se tornou uma das coisas mais difíceis de fazer. Você acorda cedo com o alarme tocando, já te lembrando de tudo que precisa fazer. Vai para o trabalho ouvindo música, podcast, notícias. Volta para casa cansado ou cansada. Janta olhando para a tela. Deita com o celular na mão. E em algum momento lá no meio de tudo isso, eu tento falar. Mas o canal está fechado. O ruído tomou conta. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que se você ficar ocupado ou ocupada o suficiente, se o barulho for alto o suficiente, a minha voz não vai conseguir chegar até você. Por isso, ele trabalha incansavelmente para garantir que você nunca tenha um momento de silêncio real. Um momento de quietude onde eu possa falar e você possa ouvir. Porque ele sabe que um filho ou uma filha que me ouve é um filho ou uma filha que não pode ser derrotado por ele. Mas eu quero que você saiba uma coisa importante hoje. Não é tarde demais. Não importa quantas vezes você ignorou os meus avisos no passado. Não importa quantas oportunidades escorregaram pelos seus dedos. Não importa quantas decisões erradas você tomou porque não me ouviu. Hoje é um novo dia. E eu ainda estou falando. Eu não parei de enviar avisos. Eu não cansei de tentar. Porque o meu amor por você é maior do que o número de vezes que você me ignorou. O que eu preciso de você agora é uma coisa só: disposição para ouvir. Disposição para desacelerar o suficiente para perceber quando eu estou falando. Disposição para reconhecer os sinais que eu coloco no seu caminho. Disposição para obedecer mesmo quando não entende completamente. Porque os meus avisos não vêm sempre acompanhados de explicações detalhadas. Às vezes, eles vêm como um simples impulso, uma simples sensação, uma simples inquietação que precisa ser obedecida por fé. Eu te criei com a capacidade de me ouvir. Coloquei dentro de você um espírito que reconhece a minha voz. Não é algo que precisa ser desenvolvido do zero. É algo que precisa ser ativado, cultivado, alimentado. E quando você alimenta essa conexão comigo através da oração, da meditação na minha palavra, do silêncio intencional, da adoração, a minha voz fica cada vez mais clara, os meus avisos ficam cada vez mais fáceis de reconhecer e a sua capacidade de seguir o caminho certo aumenta exponencialmente. Então, meu filho, minha filha, o primeiro passo começa aqui, neste momento. Começa com o reconhecimento de que eu tenho falado e que você nem sempre tem ouvido. Não com culpa, não com vergonha, mas com humildade e com a firme decisão de que a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, você vai criar espaço para a minha voz. Você vai aprender a reconhecer os meus avisos. E quando eles chegarem, você vai parar, respirar e me perguntar: o que o Senhor quer me dizer com isso? Esse simples gesto vai transformar a trajetória da sua vida de maneiras que você ainda não consegue imaginar. Meu querido filho, minha querida filha, você pode estar se perguntando agora: se eu já ignorei tantos avisos, se já passei tantas vezes pela placa sem parar, por que Deus continua me avisando? Por que Ele não desiste de mim? Por que Ele não para de tentar? E essa pergunta, meu filho, minha filha, é uma das perguntas mais bonitas que você poderia me fazer. Porque a resposta para ela vai te mostrar algo sobre quem eu sou, que talvez você ainda não tenha compreendido completamente. A resposta para ela é simples, mas tem uma profundidade que pode te trazer as lágrimas se você realmente parar para absorver. Eu continuo te avisando porque te amo. Ponto final. Sem condições, sem prazo de validade, sem limite de tentativas. Mas deixa eu ir além dessa resposta simples, porque você merece entender o que esse amor significa na prática. O amor que eu sinto por você não é o tipo de amor que o mundo te ensinou a reconhecer.
Não é o amor que aumenta quando você faz tudo certo e diminui quando você erra. Não é o amor que depende do seu comportamento, da sua obediência, da sua fidelidade. Não é o amor condicional que você aprendeu nos relacionamentos humanos, onde as pessoas ficam perto quando você está bem e somem quando você está em falta. O amor que eu sinto por você é o amor de um pai que fica acordado enquanto o filho ainda não voltou para casa. É o amor de uma mãe que corre em direção ao filho arrependido muito antes que ele chegue perto o suficiente para pedir perdão. É o amor que viu tudo o que você fez de errado, tudo o que você escolheu de forma equivocada, todos os avisos que você ignorou, e ainda assim, sem hesitar um segundo sequer, decidiu continuar te amando com a mesma intensidade de sempre. Eu continuo te avisando, meu filho, minha filha, porque sei de algo que você às vezes esquece. Eu sei o que está esperando por você adiante. Eu vejo o caminho completo. Eu vejo não apenas onde você está agora, mas onde cada decisão vai te levar. Vejo as bifurcações antes de você chegar a elas. Vejo as armadilhas que o inimigo preparou nas estradas, que parecem mais fáceis e mais atraentes. Vejo a dor que está esperando no final de certos caminhos. E vejo também a glória, a paz, a abundância e a realização que estão no final do caminho que eu preparei especificamente para você. E quando eu aviso, estou tentando te desviar do caminho que leva à dor e te direcionar para o caminho que leva à vida. Não porque eu seja controlador, não porque eu queira que você seja apenas um robô seguindo minhas ordens sem pensar, mas porque quando você ama alguém profundamente, você não consegue ficar em silêncio enquanto vê essa pessoa caminhando em direção a um precipício. Mesmo que ela não esteja te ouvindo, mesmo que ela já tenha te ignorado várias vezes antes. Pensa num pai humano, aquele pai que vê o filho adolescente tomando decisões autodestrutivas, se envolvendo com as pessoas erradas, fazendo escolhas perigosas, ignorando os conselhos, achando que sabe mais. Esse pai pode ficar em silêncio? Pode simplesmente cruzar os braços e dizer, bom, ele não me ouviu antes, então não vou mais tentar. Nenhum pai que verdadeiramente ama o filho consegue fazer isso. Ele continua tentando, continua falando, continua colocando pessoas certas no caminho do filho, continua orando, continua esperando, porque o amor não cansa de tentar salvar quem ama. Eu sou assim com você, multiplicado ao infinito, porque o meu amor é infinito, eterno, inabalável. Mesmo quando você me desobedece, mesmo quando você escolhe os seus próprios caminhos, mesmo quando você prefere ouvir os conselhos do mundo em vez dos meus, eu ainda estou aqui. Ainda estou te avisando, ainda estou colocando sinais no seu caminho. Ainda estou enviando pessoas certas, situações reveladoras, palavras que chegam no momento exato. Mas existe outra razão pela qual continuo te avisando, e essa razão tem a ver com o que eu planejei para a sua vida. Meu filho, minha filha, eu tenho um plano para você. Um plano de paz e não de calamidade. Um plano de futuro e de esperança. Um propósito que foi tecido junto com a sua existência antes mesmo de você nascer. E esse plano é magnífico. É maior do que qualquer coisa que você já sonhou para si mesmo ou para si mesma. É mais rico, mais profundo, mais significativo do que qualquer objetivo que você tenha traçado até hoje. E quando você desvia desse plano, seja por não ouvir meus avisos, seja por seguir seus próprios caminhos, você não apenas se machuca, você também se afasta do melhor que eu preparei para você. E cada vez que você se afasta um pouco mais, meu coração sente isso. Não com raiva, não com julgamento, mas com uma saudade que só um pai e uma mãe que amam o filho profundamente podem sentir. Por isso eu continuo. Por isso eu não paro. Por isso cada manhã é um novo começo, onde eu já preparo novas formas de falar com você,
novos sinais, novas oportunidades de conexão. Porque eu me recuso a desistir do que preparei para a sua vida. Me recuso a aceitar que o inimigo vai vencer essa batalha. Me recuso a ficar em silêncio enquanto você caminha em direção a algo que vai te machucar. Você é muito precioso para mim. Muito precioso ou preciosa. Não pelo que você faz, não pelo que você produz, não pela sua religiosidade ou pelos seus dons, mas simplesmente porque você é meu filho, é minha filha, porque eu te criei, porque eu te conheço pelo nome, porque cada fio de cabelo da sua cabeça foi contado por mim, porque cada lágrima que você já derramou foi recolhida por mim, porque cada dor que você já sentiu chegou até o meu coração antes mesmo de chegar ao seu. Esse é o Deus que te avisa. Não um Deus distante e indiferente. Não um Deus que distribui avisos como se fossem punições ou ameaças, mas um Deus que está profundamente envolvido na sua vida, que se importa com cada detalhe do seu dia, que está atento a cada momento de vulnerabilidade e de força que você experimenta. Um Deus que avisa porque ama. Um Deus que não para de avisar porque não para de amar. E hoje, neste exato momento, eu te faço uma pergunta do fundo do meu coração. Agora que você sabe por que eu continuo te avisando, você vai me ouvir? Agora que você entende que cada aviso que eu enviei foi um ato de amor, vai tratar os próximos avisos com mais atenção? Vai criar o espaço para que a minha voz seja ouvida acima do barulho? Vai confiar que quando eu aviso é porque vejo algo que você ainda não vê? Espero que a resposta seja sim, porque ainda há muito que eu quero te mostrar. Ainda há muito que eu quero te revelar. E há avisos importantes no seu caminho que você vai precisar reconhecer e obedecer para alcançar tudo aquilo que eu preparei para você. Escreva nos comentários: eu quero te ouvir, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo sério. Algo que precisa ser dito com amor, mas com clareza. Algo que talvez você já tenha vivenciado na pele, mas que talvez ainda não tenha conectado à causa real. Preciso te falar sobre o que acontece, o que realmente acontece quando você fecha os olhos para mim, quando você vira o rosto na direção oposta ao meu aviso, quando você escolhe, conscientemente ou não, seguir o seu próprio caminho em vez do meu. Eu não vou te assustar com imagens dramáticas ou te fazer sentir que cada erro é um castigo divino. Não é assim que funciona o meu amor. Mas eu também não posso te deixar com uma visão ingênua de que ignorar os meus avisos não tem consequências. Porque tem. E essas consequências são reais, dolorosas e muitas vezes muito mais difíceis de resolver do que teria sido seguir o aviso desde o início. A primeira coisa que acontece quando você fecha os olhos para mim é que você perde a proteção que eu preparei para aquele momento específico. Pensa assim: quando eu te aviso sobre algo, é porque há um perigo real naquela direção. Há algo que precisa ser evitado. E quando eu te aviso, junto com o aviso, eu também preparo uma saída, uma alternativa, um caminho mais seguro. Mas quando você ignora o aviso, você também descarta a saída que eu preparei. Você segue em frente sem a proteção que estaria disponível para você se você tivesse parado para me ouvir. Isso não significa que toda dificuldade na sua vida é resultado de ter ignorado um aviso meu. A vida tem seus próprios desafios, o mundo tem suas próprias complicações, mas há uma categoria específica de dores, aquelas que você sente e pensa: eu sabia que isso ia acontecer. Eu senti que algo estava errado, que poderiam ter sido evitadas ou significativamente atenuadas se você tivesse prestado atenção ao aviso que eu enviei. A segunda coisa que acontece é mais sutil, mas igualmente importante. Quando você fecha os olhos para mim repetidamente, a sua sensibilidade espiritual vai diminuindo. É como um músculo que não é usado.
No início, minha voz chega com força, com clareza, com urgência, mas se você a ignora repetidamente, o canal de comunicação começa a ficar entupido. Não porque eu deixei de falar, eu nunca paro de falar, mas porque você deixou de escutar com atenção e o ouvido espiritual, que não é exercitado, vai perdendo a capacidade de captar sons sutis. Tem gente que me diz: Deus, por que o Senhor não fala mais comigo? E minha resposta, dita com todo o amor do meu coração, é: eu estou falando, eu nunca parei. Mas você precisou aprender de novo a me ouvir. Precisou voltar às práticas que aguçam a sua sensibilidade espiritual. Precisou eliminar o ruído que estava abafando a minha voz. A terceira consequência, e esta é talvez a mais devastadora, é que quando você fecha os olhos para mim, você fica mais vulnerável ao inimigo. O inimigo não tem poder sobre a sua vida quando você está caminhando sob a minha proteção, alinhado ou alinhada com a minha voz, seguindo os avisos que envio. Mas quando você se afasta, quando você escolhe seus próprios caminhos sem me consultar, quando você desliga o canal de comunicação comigo, abre-se um espaço que o inimigo é muito habilidoso em ocupar. Ele não aparece como um monstro assustador. Ele não chega com uma bandeira vermelha dizendo: aqui estou eu, venho para te destruir. Ele é sutil, ele é inteligente, ele conhece as suas fraquezas, os seus medos, os seus pontos cegos. E quando você está desconectado ou desconectada de mim, ele trabalha através de todas essas vulnerabilidades, através de pensamentos que parecem seus, mas não são, através de oportunidades que parecem bênçãos, mas são armadilhas, através de relacionamentos que parecem certos, mas que foram colocados no seu caminho especificamente para te afastar dos meus planos para a sua vida. A quarta coisa que acontece quando você me ignora é que você começa a tomar decisões cada vez mais baseadas no medo. Porque quando não está me ouvindo, você perde a paz que eu poderia dar. Perde a clareza que vem de estar alinhado com a minha vontade. E na ausência da minha paz, o medo entra. E o medo é um conselheiro terrível. O medo te faz aceitar situações que você deveria rejeitar. Te faz rejeitar oportunidades que você deveria abraçar. Te faz ficar paralisado ou paralisada quando deveria agir. E agir impulsivamente quando deveria esperar. Quantas decisões na sua vida foram tomadas principalmente pelo medo? Quantas escolhas você fez porque estava com medo de ficar sozinho ou sozinha? Com medo de não ter dinheiro suficiente? Com medo do julgamento das pessoas? Com medo do futuro incerto? E quantas dessas decisões te trouxeram para onde você não queria estar? Quando você me ouve, o medo perde o poder. Não porque a sua situação necessariamente muda de imediato, mas porque você tem a certeza de que não está sozinho ou sozinha, que há um propósito até nas dificuldades e que o meu plano para a sua vida é bom, mesmo quando as circunstâncias externas parecem dizer o contrário. A quinta e última consequência que quero te mostrar neste capítulo é esta. Quando você fecha os olhos para mim repetidamente, você vai se tornando progressivamente mais infeliz. Não necessariamente de uma forma dramática e visível, mas existe uma insatisfação crescente, uma sensação de que algo está faltando, uma inquietação que não vai embora por mais que você tente preencher com coisas do mundo, porque você foi criado ou criada para caminhar comigo. Você foi feito ou feita para essa conexão. E quando ela está comprometida, quando o canal entre nós está bloqueado, existe um vazio que nada mais consegue preencher. Você já tentou preencher esse vazio com trabalho, com entretenimento, com relacionamentos, com conquistas materiais. E talvez por um momento pareceu que funcionou. Mas logo a sensação de vazio voltou, não é mesmo? Porque o coração humano tem uma forma específica de encaixe, a forma da minha presença.
E o que não tem essa forma não vai preencher aquele espaço, por mais que você tente. Então, meu filho, minha filha, diante de tudo isso, eu te faço novamente o mesmo convite. Volte, não com culpa, não carregando o peso de todos os avisos que você ignorou, mas com a determinação de que hoje você faz diferente. Hoje você abre o coração. Hoje você cria espaço para minha voz. Hoje você decide que vai tratar os meus avisos com o respeito e a atenção que eles merecem. Não porque tem medo de consequências, mas porque me ama e confia que o que eu envio para o seu bem. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você faça algo comigo agora. Quero que você feche os olhos por um momento, só um momento, e pense na sua vida nos últimos meses. Pense nos eventos que aconteceram, nas pessoas que cruzaram o seu caminho, nas situações que pareceram sem sentido quando aconteceram, nas coisas que te fizeram parar, mesmo que por um segundo, e sentir que havia algo mais por trás delas. Já pensou? Agora abre os olhos, porque eu quero te ajudar a ver o que realmente estava acontecendo em alguns desses momentos. Porque, meu filho, minha filha, eu coloquei sinais no seu caminho, muitos sinais, mais do que você imagina. E hoje, neste capítulo, eu quero que você aprenda a reconhecê-los, não apenas os que já passaram, mas os que ainda estão por vir. Porque os sinais não vão parar. Eu vou continuar enviando enquanto você precisar. A questão é se você vai começar a prestar atenção. O primeiro tipo de sinal que coloco no seu caminho é o que eu chamo de os sinais através das pessoas. Não há nada mais poderoso do que quando eu uso um ser humano para entregar uma mensagem que você precisa ouvir. Pode ser um amigo que, numa conversa despretensiosa, disse algo que tocou diretamente no ponto mais sensível da sua situação. Pode ser um pastor, um líder espiritual, alguém na sua família, ou até mesmo um completo estranho que parou para te dizer algo que ficou ecoando na sua cabeça por dias. Lembra daquela vez que alguém disse exatamente o que você precisava ouvir, mas você achou que era apenas um conselho humano comum? Pois é, eu estava ali, eu usei aquela pessoa para falar com você. Aquilo não foi acidente, não foi coincidência, não foi apenas uma boa intenção humana. Foi um sinal direto meu chegando até você através de um canal humano. E se você não ouviu naquele momento, tudo bem, eu vou enviar de novo. Mas quero que, da próxima vez que alguém disser algo que ressoa profundamente no seu coração, você pare e me pergunte: Senhor, o que o Senhor está me dizendo através disso? O segundo tipo de sinal é o das circunstâncias que se fecham. Sabe quando você está tentando seguir um caminho e as portas simplesmente não abrem? Quando você se esforça, tenta de todas as formas e aquilo simplesmente não funciona? A maioria das pessoas interpreta isso como fracasso, como falta de fé, como perseguição espiritual. E às vezes pode ser mesmo uma prova de perseverança, mas outras vezes, e eu preciso que você aprenda a discernir, é um sinal meu dizendo: não é por aqui. Esse caminho não foi preparado para você. Estou fechando essa porta porque há outra que vai se abrir, e ela é muito melhor do que esta. Quantas portas fechadas na sua vida, olhando agora para trás, você consegue ver que eram, na verdade, proteções e redirecionamentos. Aquele emprego que você não conseguiu, mas que abriu espaço para o emprego que era muito melhor. Aquele relacionamento que terminou de forma dolorosa, mas que te livrou de anos de sofrimento ainda maiores. Aquela oportunidade que caiu por terra, mas que, se tivesse dado certo, teria te levado para um lugar onde você não queria estar. Quando portas se fecham, antes de entrar em desespero, me pergunte: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? O que esse fechamento significa? Para onde o Senhor está me direcionando? O terceiro tipo de sinal é aquele que vem através da paz ou da ausência dela. Eu coloquei dentro de você algo muito valioso.
a capacidade de sentir paz quando está no caminho certo e inquietação quando está saindo do caminho. Esse termômetro interno é um dos meus presentes mais práticos para a sua vida cotidiana. E ele funciona, meu filho, minha filha, quando você aprende a usá-lo. Antes de uma decisão importante, presta atenção no que acontece no seu interior. Há uma paz que vai além da lógica. Mesmo que a situação seja desafiadora, mesmo que não seja o caminho mais fácil, há uma serenidade profunda que diz: é esse o caminho. Isso sou eu. Esse é o meu sinal de confirmação. Agora, se pelo contrário você sente uma agitação, uma perturbação, um desconforto que não consegue explicar, algo está errado que fica batendo na sua consciência mesmo quando tudo parece normal do lado de fora. Isso também sou eu. Esse é o meu sinal de alerta. E eu peço que você leve esse sinal muito a sério. O quarto sinal é um dos mais íntimos, os sonhos e as impressões noturnas. Eu falei com muitos dos meus servos através de sonhos ao longo da história, com José, com Salomão, com os profetas, com Maria e José. Os sonhos foram canais importantes de comunicação minha, e isso não mudou. Eu ainda falo através de sonhos. Não todos os sonhos são mensagens minhas. O cérebro humano processa muita coisa durante o sono, mas quando você acorda de um sonho com uma sensação forte, com um recado claro, com uma impressão que não vai embora mesmo depois de horas acordado ou acordada, preste atenção, ore sobre aquilo, me pergunte o que estou dizendo. O quinto sinal é o da palavra que chega no momento exato. Você está passando por uma situação específica. Uma dúvida, uma angústia, uma decisão difícil, e de repente abre a Bíblia aleatoriamente, e o versículo que está ali fala exatamente sobre a sua situação. Ou você está escutando uma pregação e o pregador diz algo que parece ter sido escrito especificamente para o seu momento. Ou você lê uma mensagem nas redes sociais ou escuta uma música cristã e as palavras batem direto no coração como uma flecha de precisão. Isso não é coincidência. Isso sou eu. Eu sou o Deus da palavra e eu uso a minha palavra de formas infinitamente criativas para chegar até você no momento exato. Não subestime esses momentos. Não os descarte como algo casual. Quando a palavra me usa para falar diretamente com você, é porque há algo importante que precisa ser dito, recebido e agido. Meu filho, minha filha, a partir de hoje, quero que você comece a prestar mais atenção a todos esses sinais. Não de forma obsessiva, tentando encontrar mensagens ocultas em cada coisa que acontece, mas de forma atenta e sensível, sabendo que eu sou um Deus que se comunica, que faz questão de te guiar e que usa todos esses canais para garantir que a minha voz chegue até você. E quanto mais você aprende a reconhecer os meus sinais, mais fácil fica caminhar na direção certa. Escreva nos comentários: eu reconheço os seus sinais, Senhor, meu amado filho, minha amada filha. Este é o capítulo mais íntimo de tudo o que eu tenho a te dizer hoje. É o capítulo onde eu vou te mostrar o coração de Deus, de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes. E para isso, preciso que você abra o seu coração completamente, sem defesas, sem julgamentos, sem a rigidez das suas convicções teológicas por um momento. Preciso que você me ouça como um filho ou uma filha que ouve o pai mais amoroso que já existiu. Quando você se afasta de mim, eu sinto. Não da forma distante e filosófica que alguns te ensinaram, como se Deus fosse uma força impessoal e imutável que não pode ser afetada pelas escolhas humanas. Não, eu sinto de verdade, com uma profundidade que não existe equivalente na experiência humana, mas que se aproxima do que um pai sente quando vê o filho escolhendo um caminho que vai machucar. Do que uma mãe sente quando a filha se fecha para ela e diz que não precisa mais da sua ajuda. De uma dor que é ao mesmo tempo amor ferido e esperança inabalável.
A Bíblia me descreve em vários momentos com emoções reais, genuínas, profundas. Quando Israel se afastou, quando ignorou os meus avisos e foi em busca de outros deuses, a Bíblia registra que isso foi como uma traição marital, uma dor de abandono, de ver alguém que você ama profundamente escolher outra coisa no lugar de você. Quando Jesus estava sobre Jerusalém e os seus habitantes continuavam fechados para a mensagem, ele chorou. Não por fraqueza, mas porque havia um amor imenso ali, e aquele amor estava sendo rejeitado, e isso dói. Eu não sou um Deus de pedra, não sou um Deus que assiste a sua vida de trás de um vidro, indiferente e impassível. Sou um Deus vivo, que se importa, que ama, que é afetado pela sua presença e pela sua ausência. E quando você se afasta, quando você fecha o coração, quando você escolhe repetidamente olhar para outro lado cada vez que eu falo, eu sinto aquele afastamento com cada fibra da minha divindade. Mas sabe o que é mais surpreendente nessa dor que sinto? Ela não me faz querer me afastar de você. Ela não me faz querer punir ou te abandonar. Ela me faz querer me aproximar ainda mais. Me faz querer ir atrás de você com ainda mais urgência, com ainda mais amor, com ainda mais criatividade para encontrar formas de alcançar o seu coração. Porque é assim que o amor verdadeiro funciona. Ele não recua diante da rejeição. Ele persiste, ele busca, ele espera. Você já deve ter lido ou ouvido a parábola do filho pródigo. Quero que você olhe para ela hoje de um ângulo diferente. Claro, há a jornada do filho que foi embora, que desperdiçou tudo, que chegou ao fundo do poço. Mas tem um detalhe nessa história que muita gente passa sem prestar atenção. O pai viu o filho de longe. Isso significa que o pai estava no portão, olhando para a estrada, esperando. Não apenas uma vez, não apenas no dia em que o filho voltou, mas todos os dias. Toda manhã, aquele pai acordava, ia até o portão e olhava para a estrada esperando ver a silhueta do filho. Isso sou eu com você. Isso é o que sinto enquanto você está se afastando. Não raiva, não indiferença, mas uma espera ativa, um olhar constante na direção de onde você foi, uma esperança viva de que hoje pode ser o dia em que você resolve voltar. E quando você faz isso, quando você dá um passo, apenas um passo na minha direção, eu corro. Eu não espero você chegar até mim. Eu vou ao seu encontro, porque é isso que o amor faz. Mas deixa eu te dizer algo mais. Meu filho, minha filha, a dor que sinto quando você se afasta tem uma outra dimensão que é importante você entender. Não é apenas a dor do afastamento em si. É também a dor de ver o que acontece com você quando você fica longe de mim. Eu te vejo vulnerável. Te vejo tomando decisões sem a minha orientação. Te vejo sendo enganado ou enganada pelo inimigo que conhece cada uma das suas fraquezas. Te vejo carregando pesos que não precisaria carregar se estivesse me deixando ajudar. Te vejo sofrendo dores que poderiam ter sido evitadas. E é como quando um pai vê o filho machucado e não pode simplesmente tirar a dor imediatamente, não porque não tem poder, mas porque respeita o livre-arbítrio do filho, porque sabe que certas lições precisam ser aprendidas, mas que jamais deixou de sofrer junto. Jamais ficou indiferente à dor do filho. E que faria qualquer coisa para que o filho deixasse de sofrer, a única coisa necessária sendo que o filho voltasse para seus braços. Eu faço tudo isso por você, meu filho, minha filha. Cada manhã que amanhecer, eu já tenho misericórdias novas esperando por você. Cada vez que você se desviar, já tenho um caminho de volta preparado. Cada vez que você cair, já tenho as mãos estendidas para te levantar. Não porque você merece, nenhum de nós merece, mas porque é assim que eu sou. Minha natureza é amor, minha essência é misericórdia, e você é o objeto do meu afeto mais profundo. Então, hoje, agora, quero que você saiba,
Não importa quanto tempo faz que você se afastou, não importa o tamanho da distância que se criou entre nós, não importa o que você fez ou deixou de fazer, eu estou aqui, no mesmo lugar de sempre, com o mesmo amor de sempre. Com os braços abertos e o coração transbordando de alegria, só de saber que você está lendo estas palavras agora. Porque isso significa que você está me ouvindo, que o canal está aberto, que há uma disposição no seu coração de se aproximar. E isso, meu filho, minha filha, é o começo de tudo. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, preciso que você preste muita atenção neste capítulo. Preciso que cada palavra que vou te dizer agora chegue fundo, porque o que está em jogo aqui é mais sério do que você talvez imagine no dia a dia da sua vida. Estou falando sobre o inimigo, não de forma sensacionalista, não para te encher de medo, mas para te dar um conhecimento que é estratégico, que é necessário e que vai te ajudar a entender por que é tão fundamental que você continue me ouvindo. O inimigo sabe quando você para de me ouvir. Ele não apenas sabe, ele trabalha ativamente para que isso aconteça. Porque ele entende uma coisa que você precisa entender com a mesma clareza. Um filho ou uma filha que me ouve, que está conectado ou conectada comigo, que segue os meus avisos, é uma pessoa que ele não consegue tocar facilmente. Mas um filho ou uma filha que se afastou de mim, que está desconectado ou desconectada, que parou de me ouvir, é uma pessoa que ficou vulnerável de formas que ele sabe muito bem explorar. Vou te mostrar como ele opera. Não para que você fique com medo, mas para que você fique vigilante e entenda o valor imenso de manter-se conectado a mim a cada momento. A primeira estratégia do inimigo é a distração gradual. Ele não começa tentando te fazer algo obviamente errado. Ele começa de forma muito mais sutil. Começa tornando a sua vida um pouco mais ocupada do que o normal, colocando mais compromissos, mais responsabilidades, mais urgências no seu dia. E cada coisa individualmente parece justificada, parece legítima, parece até necessária. Mas o efeito acumulado de todas elas juntas é que você vai tendo cada vez menos tempo para mim. A oração vai ficando mais curta, a leitura da Bíblia vai diminuindo, o momento de silêncio vai desaparecendo. E sem que você perceba, o canal de comunicação entre nós foi sendo estreitado, um dia de cada vez. E quando o canal está suficientemente estreito, a minha voz, que continua falando, chega de forma muito mais fraca do que deveria. Mais fácil de ser ignorada, mais fácil de ser confundida com os seus próprios pensamentos ou com a voz de outros ao seu redor. E aí começa a segunda fase do plano do inimigo. A segunda estratégia é a confusão de vozes. Quando você está plenamente conectado a mim, reconhece a minha voz com clareza, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, não porque analisam cada característica da voz, mas porque a ouviram tantas vezes que ela se tornou familiar, inconfundível. Mas quando a sua conexão está comprometida, quando faz tempo que você não passa tempo em silêncio comigo, essa familiaridade diminui. E entram outras vozes, do inimigo, do mundo, dos seus próprios medos e desejos, que começam a soar com uma autoridade que não deveriam ter. O inimigo é mestre em imitar o que parece ser sabedoria, o que parece ser lógica, o que parece ser bom senso. Ele não se apresenta com chifres e um forcado.
Ele se apresenta como uma oportunidade que faz sentido, como um conselho que parece razoável, como um relacionamento que parece certo, como um caminho que parece mais fácil. E quando você não está me ouvindo com clareza, é muito mais difícil discernir o que vem de mim e o que vem dele. A terceira estratégia é a exploração dos seus pontos vulneráveis. O inimigo te estudou. Ele sabe onde você é mais fraco ou mais fraca. Conhece as suas inseguranças, os seus traumas do passado, os seus medos mais profundos, os seus desejos não satisfeitos. E quando você está desconectado de mim, quando não está recebendo da minha parte o amor, a afirmação e a paz que eu tenho para te dar, esses pontos vulneráveis ficam expostos, ficam com fome, e o inimigo oferece exatamente o que eles pedem, mas de uma forma que vai te destruir em vez de te saciar. Por exemplo, se você tem uma ferida profunda de rejeição e não está recebendo de mim a cura e a afirmação que precisa, o inimigo vai colocar no seu caminho um relacionamento que alimenta essa necessidade de uma forma viciante e destrutiva. Se você está com medo da falta financeira e não está me ouvindo dizer que cuido de você e te proverei, o inimigo vai colocar na sua frente uma oportunidade financeira que parece a solução, mas é uma armadilha. Se você está com saudade de propósito e sentido na vida e não está recebendo de mim a confirmação do seu chamado, o inimigo vai te oferecer substitutos que preenchem temporariamente esse vazio, mas te afastam progressivamente do que eu planejei para você. Mas há uma quarta estratégia, que é a mais perigosa de todas e que eu preciso que você entenda completamente. O inimigo trabalha para fazer com que você não perceba que parou de me ouvir. Ele não quer que você acorde uma manhã e diga: percebi que me afastei de Deus e preciso voltar. Ele quer que o afastamento aconteça de forma tão gradual, tão imperceptível, que você continue achando que está bem espiritualmente, que está seguindo em frente, que está bem conectado a mim, quando na verdade há um distanciamento real que precisa ser reconhecido e endereçado. Como você reconhece esse estado? Presta atenção nos seguintes sinais. Você está orando mais como ritual do que como conversa real. A Bíblia está aberta, mas as palavras não chegam ao coração. Você está indo à igreja, mas saindo do mesmo jeito que entrou, sem ser tocado ou tocada. Você está tomando decisões importantes sem realmente me consultar, assumindo que já sabe o que eu quero? Está sentindo uma aridez espiritual, uma falta de frescor, uma rotina sem vida. Se você reconheceu algum desses sinais em si mesmo ou em si mesma, não se condene, mas também não ignore, porque esse é exatamente o estado que o inimigo prefere. E a saída é a mesma de sempre. Volte para mim, completamente, com genuinidade, com humildade, com disposição de reacender o que foi resfriado. Porque quando você volta para mim com esse coração, toda a estratégia do inimigo desmorona. Ele não tem poder sobre o filho ou a filha que está de volta aos meus braços, ouvindo a minha voz, seguindo os meus avisos. E meu desejo profundo, meu querido filho, minha querida filha, é que você viva nesse lugar de conexão e proteção, não apenas nos momentos de crise, mas todos os dias, em cada decisão, em cada passo. Escreva nos comentários: eu me recuso a te dar espaço, inimigo. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um dos capítulos mais importantes deste vídeo. Um capítulo que pode representar, literalmente, um ponto de virada na sua vida. Porque vou te falar sobre algo que existe na jornada de cada pessoa que já experimentou uma transformação real, uma mudança genuína, uma virada que foi tão profunda que dividiu a vida em antes e depois. E esse algo tem um nome: o momento decisivo.
Existe um momento. Às vezes ele chega de forma dramática, às vezes chega de forma silenciosa, mas sempre chega, em que algo muda dentro de você. Em que a distância entre onde você está e onde poderia estar se torna insuportavelmente clara. Em que o peso dos avisos ignorados, das oportunidades perdidas, dos caminhos errados se acumula a um ponto em que você simplesmente não consegue mais fingir que está tudo bem. Em que você olha para a sua vida e diz, com uma sinceridade que talvez nunca tenha tido antes, precisa mudar. Eu preciso mudar. E a mudança começa agora. Esse é o momento que eu tenho esperado na sua vida. Esse é o momento que venho preparando, às vezes por anos, através de cada aviso enviado, cada sinal colocado, cada situação orquestrada. Não para te quebrar, mas para te trazer ao ponto de rendição, que é o verdadeiro começo de tudo. Porque, meu filho, minha filha, a transformação real nunca começa no conforto. Ela nunca nasce quando tudo está indo bem, quando você está satisfeito ou satisfeita com o estado atual das coisas, quando não há urgência real de mudança. A transformação nasce na insatisfação profunda, na inquietação que não deixa dormir, na consciência dolorosa de que algo precisa ser diferente. E quando essa insatisfação é direcionada para mim, quando em vez de te levar para a amargura, o desespero ou a rebeldia, ela te traz de joelhos diante de mim, é aí que o milagre começa. Pensa em Pedro, aquele homem que negou o meu nome 3 vezes, que jurou que me conhecia e depois teve tanto medo que disse a uma serva, não conheço esse homem. 3 vezes. No momento mais crítico, depois que tinha prometido morrer por mim se fosse preciso. Qual poderia ter sido a continuação da história desse homem? A culpa poderia ter o destruído. A vergonha poderia ter feito dele um recluso. O autojulgamento poderia ter transformado o resto da sua vida em um martírio sem sentido. Mas aconteceu algo diferente. Pedro viveu o seu momento decisivo. Olhou para mim, encontrou o meu olhar sobre ele. E algo dentro dele foi além da negação, além da falha, além da vergonha, e encontrou o arrependimento genuíno que leva à restauração. E o que aconteceu depois? Pedro se tornou a pedra sobre a qual construí a minha igreja. O homem que negou meu nome 3 vezes se tornou o homem que pregou com tal poder no Pentecostes que 3.000 pessoas foram transformadas em um único dia. O seu maior fracasso não é o final da sua história. É possivelmente o começo do capítulo mais glorioso dela. Se você entregar aquele fracasso para mim, se você deixar que aquele momento de ruptura se torne um momento de rendição que muda tudo. Pensa em Maria Madalena, uma mulher carregando um peso que a sociedade da época não sabia nem querer perdoar. Uma mulher que o mundo havia descartado, rotulado, sentenciado a uma categoria de onde não se voltava. E o que aconteceu quando ela cruzou o meu caminho? Quando ela me encontrou com uma humildade que não tinha mais nada a perder. Quando ela derramou o perfume precioso sobre os meus pés, sem se importar com os julgamentos ao redor, porque sabia que estava diante de alguém que havia de verdade, não como o mundo havia, mas como eu havia, na sua essência, no seu valor, no seu potencial. Eu a restaurei, completamente. Eu honrei aquela rendição pública com uma honra que a eternidade vai lembrar, porque ela foi a primeira a me ver ressuscitado, a primeira a carregar a notícia mais importante da história humana. O momento de ruptura dela, aquele momento em que ela se jogou diante de mim sem reservas, foi o momento em que tudo mudou. Meu filho, minha filha, qual é o seu momento de ruptura? Você já chegou lá? Ou ainda está resistindo, ainda está tentando manter o controle, ainda está carregando sozinho ou sozinha o peso de uma vida que poderia ser muito mais leve se você me entregasse? Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira que parece sem saída. Talvez seja um problema de saúde que tem te assustado.
Talvez seja um relacionamento que está aos pedaços. Talvez seja uma solidão que nenhuma distração consegue aliviar. Talvez seja uma sensação de fracasso acumulada ao longo de anos. Qualquer que seja a sua situação, ela pode ser o seu momento. Não o ponto final da sua história, mas o ponto de virada. Porque quando você chega ao ponto de dizer: Senhor, eu não consigo mais sozinho, não consigo mais sozinha, eu reconheço que os meus caminhos não têm funcionado, eu reconheço que os meus próprios planos me trouxeram até aqui, e hoje, neste momento, eu entrego, eu abro mão do controle. Eu confio em você completamente, sem reservas, sem condições, sem prazo de validade. É nesse exato momento que eu entro. É nesse exato momento que começo a trabalhar de uma forma que você nunca havia visto antes. O que parecia impossível começa a se mover. O que estava fechado começa a abrir. O que estava seco começa a brotar. Não porque você merece mais agora do que antes. Não porque de repente ficou mais digno ou digna da minha bênção. Mas porque agora há um espaço aberto para eu trabalhar. Um coração rendido, uma vontade entregue, um canal desobstruído pela humildade e pela fé. Este pode ser o seu momento, meu filho, minha filha. Este vídeo, esta palavra, este instante específico pode ser a virada que você estava esperando. Não deixe ele passar. Não leia estas palavras e continue a mesma pessoa que começou a assistir. Deixe algo mudar agora. Deixe este momento ser o divisor entre o antes e o depois da sua história com Deus. Meu querido filho, minha querida filha, depois de tudo o que falei, sobre os avisos ignorados, as consequências do afastamento, as estratégias do inimigo, o momento de virada, chegou a hora de te mostrar o outro lado dessa história. O lado que é a razão de tudo o que fiz por você até hoje. O lado que justifica cada aviso enviado, cada sinal colocado, cada momento em que corri ao seu encontro, antes mesmo que você desse um passo na minha direção. Chegou a hora de te falar sobre o que eu preparei para quem decide me ouvir. E meu filho, minha filha, o que eu preparei é muito maior do que qualquer coisa que você já sonhou para si mesmo ou para si mesma. Preciso que você entenda isso não como uma promessa genérica, não como um slogan religioso, mas como uma realidade concreta que está esperando por você do outro lado da obediência. Porque quando eu falo que preparei algo, não estou falando de algo vago e indefinido lá no futuro distante. Estou falando de provisões específicas, de caminhos abertos, de restaurações em andamento, de bênçãos que já têm o seu nome escrito nelas e que estão esperando apenas que você esteja no lugar certo, no tempo certo, com o coração certo para receber. Pensa em como eu preparei para Abraão. Aquele homem que não sabia exatamente para onde estava indo quando saiu de Ur dos Caldeus, saiu pela fé, saiu porque ouviu a minha voz e obedeceu, e o que estava esperando por ele do outro lado da obediência. Uma terra, uma descendência, um pacto eterno, uma bênção que extrapolou qualquer coisa que Abraão poderia ter imaginado quando deu o primeiro passo de fé. Ele não viu tudo de uma vez. A revelação veio em etapas, progressivamente, à medida que ele continuava caminhando comigo. Mas a bênção estava lá desde o início, esperando por ele. Pensa em como eu preparei para José. Aquele jovem que passou por traição da família, escravidão, prisão injusta, e que em cada uma dessas situações terríveis poderia ter dito: Deus me abandonou. Meus avisos não valeram nada, mas José manteve o coração íntegro, manteve a fé, manteve a conexão comigo mesmo nas circunstâncias mais adversas que alguém poderia imaginar. E do outro lado de todo aquele processo doloroso, a segunda posição mais poderosa do Egito, a provisão de uma nação inteira, a reconciliação com a família, uma vida que se tornou símbolo de redenção e propósito para gerações. Pensa em como preparei para Ruth, uma viúva estrangeira,
sem família no sentido prático da palavra, sem recursos, sem perspectiva visível, mas que havia tomado uma decisão de fé, de ficar com Noemi, de seguir o Deus de Israel, de caminhar por um caminho que não tinha garantias humanas visíveis. E o que estava esperando por Ruth do outro lado dessa fidelidade? Boaz, restauração, provisão, uma família e um lugar na linhagem do Messias. Ela, uma moabita, uma estrangeira, entrou na linhagem que levou ao nascimento do Salvador do mundo. Esses não são apenas histórias antigas, meu filho, minha filha. São padrões que eu repito. São a forma como eu opero. São a evidência de que quando alguém decide verdadeiramente me ouvir, quando alguém escolhe seguir os meus avisos, quando alguém caminha comigo com fé genuína, eu não fico em dívida, eu não fico quieto, eu não deixo esse comprometimento sem resposta. O que eu tenho preparado para você especificamente? Deixa eu te dizer algumas coisas concretas. Em primeiro lugar, uma paz que vai além de qualquer entendimento. Não a ausência de problemas, não uma vida sem desafios, mas uma serenidade profunda que permanece mesmo no meio das tempestades. Uma certeza inabalável de que você não está sozinho ou sozinha, que há um propósito em tudo, que estou no controle mesmo quando parece que nada está no controle. Essa paz é um dos dons mais preciosos que tenho para te dar. E ela está disponível para você agora mesmo, neste instante, se você decidir me ouvir. Em segundo lugar, tenho preparado direção para cada decisão importante da sua vida. Não precisas caminhar no escuro. Não precisas tomar decisões baseado apenas na sabedoria limitada humana. Quando você está conectado a mim, quando me consulta genuinamente, quando está disposto ou disposta a ouvir, mesmo quando a minha resposta não é a que esperava, eu guio, claramente, praticamente, com uma precisão que vai te surpreender. Há caminhos que eu vejo e que você não vê. Há portas que vou abrir que nenhum homem consegue fechar. Há oportunidades que vou colocar na sua frente no momento exato, mas isso tudo flui de uma conexão real, de um ouvido treinado para a minha voz. Em terceiro lugar, tenho preparado restauração para tudo que foi perdido. Seja tempo, seja relacionamentos, seja saúde, seja recursos financeiros, seja sonhos que pareciam mortos. Eu sou o Deus da restauração. O livro de Joel registra a minha promessa. Restituirei os anos que o gafanhoto comeu. Isso não é poesia vaga, é uma declaração sobre a minha capacidade e a minha disposição de recuperar o que foi roubado, desperdiçado ou destruído na sua vida. Não sempre da mesma forma que foi perdido. Às vezes, a restauração vem de formas completamente diferentes, completamente além do que você imaginaria. Mas ela vem. E quando vem, você reconhece a minha assinatura nela. Em quarto lugar, tenho preparado o propósito que dá sentido a tudo. Cada coisa pela qual você passou, cada dor, cada falha, cada perda, cada desvio, pode ser redimida e integrada numa história que tem sentido, que tem direção, que tem propósito. Você não foi criado ou criada para existir ao acaso, para sobreviver apenas, para passar pelos seus anos nesta terra sem deixar uma marca significativa. Você foi criado ou criada com um propósito específico, com dons únicos, com uma contribuição que só você pode dar ao mundo. E eu quero te revelar esse propósito progressivamente, à medida que você caminha comigo. E em quinto lugar, tenho preparado provisão para cada necessidade real da sua vida. Não significa que você vai ficar rico ou rica da noite para o dia, necessariamente. Mas significa que eu sei do que você precisa antes mesmo que você me peça, e que me disponho a prover, de formas que às vezes vão surpreender tanto a você quanto aos que estão ao seu redor. Porque eu sou o Deus de recursos ilimitados. E quando você está alinhado com os meus planos para a sua vida, entro no jogo da sua provisão de uma forma que o mundo não consegue explicar nem replicar.
Tudo isso está esperando por você, meu filho, minha filha. Não como recompensa por bom comportamento, mas como fruto natural de uma vida em conexão comigo. Como consequência de ouvir os meus avisos, de seguir os meus caminhos, de confiar no meu amor e na minha sabedoria, mesmo quando não entende completamente. Escreva nos comentários. Eu recebo tudo que o Senhor preparou para mim. Meu amado filho, minha amada filha, este capítulo é uma declaração. Uma declaração que eu quero gravar tão fundo no seu coração que não haja nada, nenhuma circunstância, nenhuma voz do inimigo, nenhuma acusação, nenhum fracasso futuro que consiga apagar. Uma declaração que vai te acompanhar nos seus momentos mais sombrios, que vai ser a âncora quando o barco estiver sacudindo, que vai ser a luz quando tudo ao redor parecer escuro demais. E esta declaração é esta: eu ainda estou aqui. E não vou desistir de você. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa quanto tempo faz que está longe, não importa quantas vezes você prometeu mudar e não mudou, não importa quantos avisos você ignorou, quantas oportunidades perdeu, quantas portas que eu abri você deixou fechar sem entrar. Não importa a quantidade de anos que se passaram ou de distância que se criou. Eu ainda estou aqui, no mesmo lugar, com o mesmo amor, com a mesma disposição de te receber de volta com alegria, com festa, com os braços completamente abertos. Não com um amor que precisou passar por revisão, que sobreviveu apesar das suas falhas, que continuou existindo mesmo contra a vontade, mas com um amor que nunca foi abalado, que nunca diminuiu, que nunca precisou ser recuperado, porque nunca foi perdido do meu lado. Eu sei que o inimigo tenta te convencer do contrário. Tenta te dizer que depois de tudo o que aconteceu, eu não quero mais saber de você, que a minha paciência tem limite e você o excedeu, que há um ponto sem retorno na relação com Deus e que você passou por ele. Essa é uma das maiores e mais cruéis mentiras que ele conta. E ele a conta com uma consistência e uma persuasão assustadoras, especialmente quando você está no seu ponto mais fraco, no seu momento de maior vulnerabilidade e vergonha. Não acredite nessa mentira, não por uma milha, não por um segundo, porque ela não tem nenhuma base na minha realidade, no meu caráter, no meu amor. Ela é uma fabricação do inimigo, que conhece exatamente o quanto a presença da sua vergonha pode te manter longe de mim, que é exatamente o lugar onde ele quer que você fique. Vou te mostrar algo no meu caráter que precisa ficar claro para você hoje. Quando escolhi te amar, não fiz essa escolha baseado em um cálculo de custo-benefício. Não disse, vou amar esse filho, essa filha, enquanto ele ou ela fizer X, Y e Z. Mas se fizerem A, B ou C, reconsidero? Não. Quando te escolhi, foi uma escolha irrevogável, incondicional, para sempre. E essa escolha não pode ser desfeita pelo seu comportamento, nem pelo melhor comportamento possível, nem pelo pior. Isso não significa que as suas escolhas não têm consequências, elas têm. Já falei sobre isso neste vídeo, mas as consequências das suas escolhas nunca afetam o meu amor por você. Jamais. O amor está fixo, é imutável, é eterno. As consequências existem porque o mundo em que você vive tem leis espirituais e naturais, e as escolhas produzem resultados dentro dessas leis. Mas em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o amor que sinto por você está em questão. Deixa eu te contar algo que poucos falam. Há pessoas que passaram décadas longe de mim. Décadas de decisões tomadas sem me consultar, de vida vivida completamente fora da minha vontade, de avisos ignorados por anos a fio. E quando essas pessoas voltaram, quando algo aconteceu na vida delas que as trouxe de joelhos, que as trouxe de volta para mim, eu as recebi exatamente da mesma forma que recebi o filho pródigo, com festa, com alegria, sem recapitulação de tudo que fizeram de errado,
sem uma lista de cobranças, sem um período de quarentena para provar que eram dignas. Com festa, com o melhor manto, com o anel no dedo, com o banquete preparado. Porque isso é o que eu faço quando um filho ou uma filha volta para casa, independentemente de quanto tempo ficou fora. E eu quero que você viva algo ainda mais bonito do que o retorno do filho pródigo. Quero que você nunca mais se afaste. Quero que você aprenda a andar tão próximo ou próxima de mim, a ouvir tão claramente a minha voz, a reconhecer tão bem os meus avisos, que o afastamento deixe de ser uma opção real na sua vida. Não por obrigação ou medo, mas porque você descobriu que não há nada, absolutamente nada no mundo, que se compare ao sabor de caminhar na minha presença. Tem um sabor nisso, meu filho, minha filha. Um sabor que quem já provou sabe do que estou falando. Uma qualidade de vida que não tem a ver com circunstâncias externas. Com quanto dinheiro você tem, com quantos problemas existem ao seu redor. É uma qualidade interna, uma riqueza do espírito, uma plenitude que nada pode dar e que nada pode tirar. Porque vem de mim. E eu quero que você viva nisso, permanentemente. Não como uma experiência de culto uma vez por semana, mas como o estado normal do seu dia a dia. Acordando comigo pela manhã, me consultando nas pequenas decisões além das grandes. Reconhecendo a minha mão em cada situação da sua vida. Conversando comigo não apenas nos momentos de crise, mas nos momentos de alegria, nos momentos banais, nos momentos em que não há nada urgente acontecendo. Apenas a beleza de estar na minha presença por pura alegria de estar. Esse é o relacionamento que tenho esperado ter com você. Esse é o nível de intimidade para o qual você foi criado ou criada. E ele está disponível para você hoje. Agora, se você quiser, eu ainda estou aqui, meu filho, minha filha. Estarei aqui amanhã e depois de amanhã e para sempre, esperando por você com um amor que não tem fim, com misericórdias novas a cada manhã, com planos que são sempre para o seu bem, com braços que nunca vão cansar de te abraçar. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante de toda esta jornada. Ao capítulo que é, na verdade, mais do que um capítulo, é um momento. Um momento que acontece agora, neste instante, enquanto estas palavras chegam ao seu coração. Um momento que tem o poder de dividir a sua vida em dois tempos, o antes e o depois. E este capítulo tem apenas uma pergunta central. Uma pergunta que ecoou por todo este vídeo, que perpassou cada aviso, cada sinal, cada declaração de amor que fiz até aqui. O que você vai fazer agora? Vou ser direto com você, meu filho, minha filha, com toda a clareza do meu amor. Você chegou até aqui por alguma razão. Não foi coincidência, não foi acidente. Este vídeo cruzou o seu caminho porque eu orquestrei esse encontro. Porque há algo que precisava ser dito para você hoje, especificamente. E eu usei cada um desses capítulos, cada uma dessas palavras, para levar você a este ponto exato. O ponto de decisão. Porque no final do dia, tudo o que falei hoje se resume a uma escolha. Uma única escolha que você vai fazer neste momento ou logo depois que este vídeo acabar. A escolha de continuar como estava, de ouvir tudo isso e voltar para a mesma vida sem permitir que nada realmente mude. Ou a escolha de dizer sim ao meu chamado, de abrir o coração de verdade, de começar hoje mesmo, hoje, a construir uma vida de conexão real comigo. Não estou pedindo perfeição. Não estou pedindo que você resolva todos os seus problemas antes de se aproximar. Não estou pedindo que você se torne uma pessoa diferente antes de vir a mim. Estou pedindo que você venha como está, com todos os seus erros, com toda a sua bagagem, com todos os avisos que ignorou, com toda a distância que se criou, e que simplesmente diga: Senhor, estou aqui. Quero mudar, quero te ouvir, quero caminhar contigo. Essa oração simples, dita com sinceridade, move o céu, sempre moveu, sempre vai mover,
Porque não é o vocabulário da oração que importa, não é a postura do corpo, não é o volume da voz, não é o local onde você está. É a honestidade do coração, é a rendição genuína, é o simples reconhecimento de que você precisa de mim tanto quanto precisa de ar para respirar e que está disposto ou disposta a agir a partir dessa verdade. Quero que você pense agora no que especificamente em sua vida precisa mudar. Qual é aquela área que você sabe, com toda a certeza do seu ser, que precisa ser entregue a mim? Qual é aquela situação que você continua tentando resolver com as suas próprias forças e que simplesmente não está funcionando? Qual é aquele aviso que você tem recebido repetidamente e que até hoje não obedeceu? Talvez seja a sua vida financeira que está carregada de ansiedade, de dívidas, de medo constante de que não vai dar certo. Meu filho, minha filha, eu sou o Deus da provisão. Eu sei de cada necessidade que você tem. Eu tenho caminhos para a sua situação que você ainda não enxerga. Mas eu preciso que você me entregue isso. Não que você simplesmente peça ajuda e continue fazendo tudo da mesma forma, mas que realmente entregue o controle para mim. Que me consulte nas suas decisões financeiras. Que confie na minha orientação, mesmo quando ela desafia a lógica humana. Talvez seja a sua saúde que está te preocupando, um diagnóstico que te assustou, um cansaço que não passa, um sofrimento físico que está drenando a sua alegria de viver. Eu sou o Deus que cura. Sou o Deus que tocou leprosos quando ninguém mais se aproximava. Sou o Deus que disse levanta e anda, e os mortos se levantaram. Esse poder não mudou, esse amor não mudou, e eu te vejo na sua dor, e quero agir na sua situação, mas preciso que você venha a mim com fé genuína, não apenas com desesperança religiosa. Talvez seja um relacionamento, um casamento que está sofrendo, uma família que está fragmentada, filhos que se afastaram, uma solidão que parece impossível de resolver. Eu sou o Deus que restaura o que o gafanhoto comeu. Sou o Deus que pode tocar o coração das pessoas ao seu redor de formas que você jamais conseguiria por conta própria. Sou o Deus que pode trazer reconciliação onde havia divisão, amor onde havia indiferença, conexão onde havia afastamento. Mas eu preciso que você me entregue essa situação com confiança genuína. Não que você apenas mencione em suas orações, mas que realmente confie que tenho isso nas minhas mãos e que meu plano para aquela relação é de restauração. Talvez seja o seu propósito. Você sente que a sua vida está sem direção, sem sentido, sem um destino claro, que está apenas existindo, cumprindo rotinas, mas sem sentir que está realmente vivendo para algo maior. Eu tenho um propósito preparado para você. Um propósito que é compatível com quem você é, com os dons que te dei, com as experiências que você teve, até com as dores que você viveu. Tudo pode ser integrado numa história significativa se você me deixar ser o autor dessa história. Meu filho, minha filha, hoje é o dia, não amanhã. Não depois que as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais pronto ou pronta. Hoje, porque amanhã não está garantido. Porque cada dia que passa sem essa decisão é um dia a mais de distância do melhor que preparei para você. Porque o inimigo vai usar cada dia de hesitação para construir mais um obstáculo, para criar mais um motivo para adiar, para encontrar mais uma razão para você continuar esperando por um momento que, se depender dele, nunca vai chegar. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução